Minha saudação a todos amados irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, iniciamos aqui mais uma transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus, que vai ao ar todo domingo para a nossa edificação e que o Senhor tem nos abençoado através dessa programação. E estamos alegres, né? Na data de hoje, estamos aqui recebendo nosso querido irmão Daniel, né? A paz do Senhor Jesus, irmão Daniel. Amém, irmão. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Agradeço aí o convite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Daqui um pouco estaremos ouvindo, então, a mensagem da Palavra de Deus, né? O nosso irmão evangelista, né? Nosso querido irmão Daniel Araújo. Né? E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, né, será edificado, né, será fortalecido pela mensagem da Palavra de Deus. Desde já peço, né, aos irmãos e amigos, né, que compartilhem essa live, essa programação, para que mais pessoas sejam alcançadas. Né? O nome, o título que temos para essa programação é Semeando a Palavra de Deus. Né? E você pode contribuir, né? Com essa programação. De que maneira, irmão? Compartilhando. Quantos amigos você tem aí no seu Facebook, né? No YouTube, se você tiver uma página aí no YouTube. E você compartilhando, todos esses amigos que você tem serão notificados. Né? Então, o que você fez? Aí você contribuiu, você ajudou a semear essa palavra. Né? Daí mesmo da sua casa, no conforto do seu lar. Então seja nosso parceiro quanto a isso, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero aqui fazer a abertura, né, dessa programação de hoje, lendo, né, um texto aqui da palavra que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3. Louvado seja Deus. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 13. Louvado seja Deus. Enquanto você encontra aí o texto, né? Quero aqui também trazer a saudação a todos, né? Do nosso querido pastor Genésio, pastor Isaías, pastor Ilan César, pastor Reinaldo, pastor Adão, né? Todos os pastores aqui estiveram conosco ali ontem, né? Na data de ontem em São Sebastião do Paraíso, né? Bem como também o nosso querido pastor Valdim, da cidade de Sertãozinho, né? E foi uma bênção, né? Nós termos ido até ali São Sebastião do Paraíso, né? Louvado seja Deus. E eu confesso, né, que o Senhor, né, nos abençoou, né, de uma maneira gloriosa. Louvado seja Deus. E fique aí, né? Você que acompanha a programação, né? Logo você vai saber, né, de uma bênção, né? Que assim que tiver, né, tudo certo aqui, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então o texto da palavra de Deus, né, que na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 13 a seguir, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, aos Efésios, capítulo 3, versículo 13: Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória
na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, é com alegria, Senhor, no nosso coração, que nós estamos nesta manhã, Senhor, iniciando esta programação. Que o Senhor tem, meu Deus, nos abençoado em poder ter, Senhor, esta responsabilidade nas mãos, de poder de alguma forma, Senhor, ser útil a Ti, ó Pai, na evangelização, Senhor, na semeadura da Tua palavra. E nós alegramos, Senhor, quando olhamos para trás e vemos, ó Pai, que o Senhor confirma a Tua palavra. Quando o apóstolo Paulo, ensinando, Senhor, a Tua igreja, ele diz ali que um é o que semeia, outro é o que rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Então nós, quando olhamos, Senhor, vemos que o Senhor tem dado este crescimento, e que as famílias têm sido alcançadas, Senhor, não só na nossa região, não só no nosso país, mas também, Senhor, fora do país, no exterior, ó Pai, onde temos acabado de participar aqui, Senhor, desta reunião com os nossos irmãos ali de Moçambique, meu Deus, para o qual nós te pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, que o Senhor possa conduzi-los, ó Pai, na verdade da Tua palavra, para que eles sejam um, Senhor, conosco. Meu Deus, assim como também somos um em Ti, meu Deus, estamos arraigados, firmados nesta mesma palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meu Deus, que a Tua bênção seja com cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amados, então nós estamos alegres, estamos felizes, né? E também eu já compartilho aqui com vocês, né? Nós ainda há pouco estivemos conversando com os nossos irmãos, ali de Moçambique, né? Pastor Alfredo, Pastor Jorge, né? Agora, né, temos 2 pastores ali em Moçambique, né? Que, com suas famílias e congregação, né? Estivemos conversando com eles ainda há pouco, né? Na presença aqui do pastor Genésio, pastor Valdir, e foi uma bênção, né? Louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos que têm orado em favor desta obra, e com certeza, irmãos, né? Outras nações serão alcançadas, porque não há barreiras para esse evangelho, para esta palavra, né? Louvado seja Deus, e por isso nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa alegria em ter os nossos amados conosco, né? Já aí participando, né? Louvado seja Deus. Nossa irmã Eliane, louvado seja Deus, pastor Valdinho, nossa irmã Sônia, né? A esposa do nosso irmão Daniel. É uma bênção, né? Poder tê-los aqui na nossa programação. Louvado seja Deus. E desde já, né? Queremos então ouvir aqui, né, a mensagem da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do nosso querido irmão Daniel. A palavra para o irmão Daniel, no nome do Senhor Jesus. Amém. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, aos irmãos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Que Deus nos conceda a sua bênção dos céus e que você possa dar ouvido nessa manhã à palavra de Deus. Amém. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade, pelos irmãos que nos enviou o convite, e aqui estamos para juntos compartilhar da palavra de Deus nesse programa que temos ouvido já testemunhos, né, onde essa programação tem alcançado muitas vidas, não somente aqui na região, mas também fora do país, como nós ouvimos aí o testemunho do nosso irmão Ailton. E isso nós nos alegramos, né, por saber que essa palavra tem alcançado muitas vidas. E nessa manhã também não é diferente, porque o Senhor, Ele se faz presente. E sempre tem uma palavra para você que chegou até aqui nessa manhã, que entrou aí na rede social para participar desse programa
e ouvir aí a palavra de Jesus ao seu coração. Louvado seja Deus. Quero, juntamente com os irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, meditar em alguns versículos da palavra de Deus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos, meu Deus, na Tua presença, onde acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra, Senhor. Sim, Jesus. Ó Deus querido, peço a Ti que nos ajude, Senhor, na compreensão da mesma, Senhor, nesta manhã. Sim, meu Deus. E que a Tua palavra, Senhor, possa falar aos corações daqueles que nos ouvem, Senhor, nessa manhã. Sim, alcançando, Senhor, as almas, libertando, curando, Senhor, de toda enfermidade, de todo mal. Sim, Jesus. Senhor Jesus Cristo, peço a Ti, Senhor, sabedoria dos altos céus para a explanação da Tua palavra, Senhor. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, nós lemos aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 12. E esse texto nos fala a respeito de um milagre que vai acontecer em Cafarnaum. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui este milagre que Jesus opera nessa cidade de Cafarnaum. Louvado seja Deus. Vemos aqui que Jesus,
ele decide novamente voltar em Cafarnaum. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, nesse lugar onde Jesus está, se ajuntam muitos porque ouviram falar que Jesus estava em casa. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali nós vemos que 4 homens traziam no leito, numa cama, um paralítico. Louvado seja Deus. Vemos também que uma grande multidão estava presente. E aqueles homens ali, vendo aquela multidão, viu que não tinha condições de chegar até Jesus por ali, de tão grande que era a multidão, e vemos que as portas, estavam impedidas pela multidão ali naquele momento. Mas um desses homens, olhando para o alto, olhando para cima, viu uma solução, viu uma outra saída. Fizeram ali uma estratégia diferente, subindo ali até aquele telhado, fazendo ali um buraco para que pudesse passar o paralítico e chegar ele até Jesus. E nos chama a atenção que Jesus, vendo-lhes a fé, aleluia, vê aquele paralítico ali descendo e Jesus se admira vendo a fé desses homens. Então ele se aproxima e diz àquele homem: filho, os teus pecados lhe são perdoados. Louvado seja Deus. Mas ali também naquela casa se encontrava alguns escribas, homens da lei. Louvado seja Deus. E ali eles não expressaram, mas pensaram em seu coração: quem é este homem que diz blasfêmias? Louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo o pensamento, conhecendo ali o coração desses homens, disse a eles: por que arrazoais em vossos corações tais pensamentos? O que é mais fácil? Dizer, perdoado são os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Louvado seja Deus. Então, nós vemos ali, louvado seja Deus, que após Jesus dizer isso, ele diz ao homem, louvado seja Deus, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo ele se levantou, louvado seja Deus, e saiu ali na presença de todos. E todos ali admiraram, glorificaram a Deus, dizendo que nunca tal vimos. Louvado seja Deus. Esse é um pequeno resumo, irmãos, da palavra que nós lemos nesta manhã. E nós agora vamos entender o que o Senhor Jesus tem para nós nessa manhã através dessa mensagem. Amados irmãos, nós sabemos que por onde Jesus passava, aonde Jesus estava, sempre uma grande multidão o acompanhava. Além dos seus discípulos, ali sempre havia muitas pessoas, como esse texto nos revela, que quando souberam que Jesus estava em casa, se ajuntaram ali uma grande multidão. E nós vemos em outras passagens quantas pessoas, sabendo que Jesus ali estava, se aglomeravam, se ajuntavam, porque necessitavam de algo da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje não é diferente, porque aqui nós vemos que Jesus estava em casa. Louvado seja Deus. Então o Senhor, Ele está aqui
Ele se faz presente na minha vida, na sua vida aí no seu lar, quando nós nos apresentamos ao Senhor, quando nós apresentamos a Ele os nossos problemas, o Senhor ouve. E nessa manhã não é diferente, porque o Senhor se faz presente. E se você crê pelos olhos da fé, aleluia, essa palavra também pode te alcançar nesta manhã. Louvado seja Deus. Às vezes, nós vemos que alguns, têm entristecido o coração de alguma forma, às vezes impedido por algo. Mas nessa manhã, o Senhor permitiu que você estivesse aqui para ouvir a tua palavra. Louvado seja Deus. E que nos chama a atenção nessa mensagem é que este homem foi trazido por quatro pessoas. A palavra de Deus, ela não vai detalhar se esses 4 homens eram amigos, se eram parentes, familiares ou colegas, mas quero eu, louvado seja Deus, entender que esses 4 homens eram amigos desse paralítico. Louvado seja Deus. E a pergunta que lhe faço nessa manhã, querido ouvinte da palavra de Deus: que tipo de amizade você tem tido nesses dias? Quais as pessoas que têm se aproximado de ti nesses dias? São verdadeiros amigos? São pessoas que têm te levado para perto de Jesus? Porque nós vemos aqui que esses 4 homens, eles tinham um propósito, eles tinham uma fé de levar este homem até Jesus. É dessas pessoas, é desses amigos que nós devemos nos cercar. Pessoas que realmente nos levem até Jesus. Que nos ajude a ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quantas vezes alguém próximo, alguém que conhece a Jesus, te faz um convite, Vamos lá na casa de oração, vamos lá receber uma palavra, vamos lá receber uma oração, e algo tem te impedido. Como de primeiro momento impediu também esses homens de entrar pela porta. Louvado seja Deus. Quantas vezes você recebe convite, mas a multidão tem estado perto de você. A voz da multidão tem te calado, tem te impedido de chegar até Jesus. Louvado seja Deus. Às vezes você tem dado mais ouvido para a voz da multidão do que dado ouvido para Deus. Mas nessa manhã você tem a oportunidade de mudar isso, de parar de dar ouvidos à multidão, e essa multidão muitas das vezes está dentro do seu lar. A sua família, às vezes o seu pai, o esposo, o filho, que às vezes quer te impedir de alguma forma de ir ter até Jesus. Mas observe, amados irmãos, que esses homens, eles não desistiram na primeira dificuldade que eles tiveram. Eles tinham ali aquele propósito de levar este homem até Jesus. Eles tinham ali a convicta esperança e fé de que se levasse esse homem até Jesus, ele seria curado. Mas de repente ali no meio do caminho, chegando próximo aonde Jesus estava, algo tentou impedir eles de se aproximar de Jesus. A multidão era grande, não abria passagem para eles. Louvado seja Deus. E quantas vezes, meu querido, amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, às vezes tem proposto no seu coração de ir buscar uma bênção, mas tem desistido no primeiro momento. Porque você tem olhado para a multidão, tem olhado para a dificuldade, algo que está te impedindo de chegar a Jesus.
Mas aqui, irmãos, esses 4 homens, eles não desistiram diante dessa primeira dificuldade. Poderiam muito bem, não é verdade? Deixar ali, falar para o seu amigo, dizendo a ele: nós fizemos aquilo que nós podíamos fazer. Mas veja, a multidão é muito. Nós não conseguimos te levar até lá. O que nós podíamos te fazer, nós fizemos. Te trouxe até aqui. Mas um outro dia a gente volta. Outro dia a gente encontra Jesus. Outra hora a gente vê Jesus e te traz. Mas hoje não dá. Mas não. Alguém ali, num determinado momento, olhou para o alto. Louvado seja Deus. Procurou ali uma outra solução. Louvado seja Deus. Então eu te digo, meu querido, amado e querido ouvinte da palavra de Deus nessa manhã, não fique de cabeça baixa diante do teu problema, porque se você ficar de cabeça baixa, se você olhar somente para baixo, se você começar a olhar somente para os seus problemas, você não vai ver a solução. Mas se você fizer como um desses amigos fizeram, olhar para o alto, e ali aqueles homens viu uma solução, dizendo: se nós subirmos lá, destelhar esta casa, nós conseguiremos colocar este homem diante de Jesus. E assim o fizeram. Louvado seja Deus. E nós vemos no Salmo 121, onde Davi diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Louvado seja Deus. Um desses homens não ficou ali prostrado de cabeça baixa, não viu aquilo ali como um impedimento, mas procurou uma outra forma. O que Deus te diz nesta manhã, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, é que você tem que tomar um posicionamento, que você tem que procurar uma outra forma, parando de dar crédito às vozes dessa multidão. Tem que parar de dar crédito àqueles que têm te impedido de chegar até Jesus. Faça como Davi. Porque Davi ali, quando ele elevou os seus olhos aos montes, ele viu ali o exército o inimigo. Louvado seja Deus. E expressou ali: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então hoje, nessa manhã, é tempo de você olhar para o alto, elevar os seus olhos para os céus, porque é dali que virá o teu socorro. Se você ficar de cabeça baixa, dizendo, reclamando que tudo acontece com você, que ninguém se importa com você, se você ficar somente nessa posição e não tomar uma decisão de olhar para o alto, de olhar para o céu, de olhar para aquele que fez os céus e a terra, você não vai encontrar uma saída. Louvado seja Deus. Mas se você fizer como um desses homens fizeram, louvado seja Deus, não parar diante de um problema, não ficar ali prostrado, lamentando o que aconteceu ou o que tem acontecido contigo, mas tomar um posicionamento. Eu não vou ouvir mais a voz da multidão. Eu não vou dar mais crédito àquilo que a multidão tem me dito, mas vou estar na presença de Jesus. Vou buscar mais do Senhor, para que assim eu possa alcançar uma libertação, algo da parte que somente Deus, nosso Senhor, pode fazer. Aleluia. E ali então, irmãos, a palavra continua nos dizendo que esses homens desceram ali, esse paralítico, até Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, louvado seja Deus. A palavra nos chama a atenção aqui que Jesus não fala aqui que viu a fé de um só, mas vendo-lhe as fé. Vendo a fé de todos, porque eles tinham,
um propósito, um objetivo de chegar até Jesus e receber a sua bênção. E Jesus ali, olhando, né, para aquele homem, para aquele paralítico, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja Deus. A palavra nos chama a atenção, irmão, essa palavra gloriosa, como Jesus trata esse paralítico. Filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vemos em alguns lugares, como alguns que ainda estudam, né? Alguns que são clientes em algumas lojas, nós vemos a diferença. Porque na escola nós vemos lá o aluno número 23, Silvio, né? Vai fazendo a chamada ali e trata ele como aluno. Você vai num mercado, você vai numa loja, você é tratado como um cliente. O cliente Ailton está aqui, o cliente Alexandre está aqui, o cliente Luiz está aqui. Mas nós vemos a diferença, irmãos, louvado seja Deus, de como Jesus nos trata com amor. Louvado seja Deus, dizendo a ti: filho meu, louvado seja Deus, perdoado estão os teus pecados. Alguém às vezes pode perguntar nesse momento por que Jesus disse: perdoado estão os teus pecados, e por que Jesus não curou diretamente esse paralítico? Jesus, conhecendo a necessidade daquele homem, às vezes nos perguntamos por que Jesus já não curou ele de imediato, mas disse a ele: filho, perdoado estão os teus pecados. Isso, irmãos, porque Jesus quer tratar com você de dentro para fora. Louvado seja Deus. Deus quer tratar com você uma ferida que pode estar dentro do teu coração. Às vezes uma tristeza, uma mágoa, um aborrecimento, algo que às vezes tem te impedido também de chegar até Jesus. Jesus quer começar a te tratar de dentro para fora e depois completar a sua obra, depois fazendo na sua vida uma transformação, uma libertação, mas primeiro Ele quer perdoar. Ele quer limpar o seu coração por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que Jesus te limpar, tirar aquele sentimento, tirar algo que às vezes tem te atrapalhado, você não tem percebido, aí a transformação com certeza vai acontecer na sua vida. A partir do momento que você olhar para dentro de si e sentir a presença do Senhor, sentir o abraço de Jesus na sua vida, as demais coisas o Senhor fará. E se tiver enfermidade, se tiver algo a mais da parte do Senhor, Deus fará na sua vida. Louvado seja Deus. Mas primeiro, Ele quer te limpar, quer trabalhar dentro do seu coração. Porque analisa bem, irmãos, essa palavra, louvado seja Deus, que sentido teria de Jesus curar diretamente esse homem? Não que Jesus não tenha feito, porque nós estamos lendo essa passagem e vendo que Jesus curou este homem. Mas no sentido em que Jesus, irmãos, Ele tem se preocupado com a salvação da sua alma. Jesus, Ele tem se preocupado. Jesus, na verdade, Ele quer te purificar. Ele quer salvar a tua alma. As demais coisas da cura, da libertação, isso vem depois, irmãos. Imagina se Jesus, de primeiro momento, cura este homem. Ali ele sai, ele anda, levanta daquele leito e vai caminhando.
mas não tem a salvação. De que vale Jesus abrir os olhos de um cego, mas não ter a salvação da sua alma? Então, irmãos, Jesus, ele trabalha primeiro dentro do coração do ser humano. Jesus, ele quer te libertar. Jesus quer fazer algo maravilhoso dentro do teu coração. Purificar. Louvado seja Deus. E depois completar a sua obra na sua vida. Louvado seja Deus. Então, Jesus primeiro aqui, ele disse: perdoados estão os teus pecados. Louvado seja Deus. E depois nós vamos acompanhando aqui nesse texto, que ali também estava sentado alguns dos escribas, homens da lei, e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmia? Louvado seja Deus. Ali estavam alguns homens que na verdade estavam ali não para receber algo da parte de Deus, mas sim ali olhando, procurando algo para falar de Jesus, para criticar o seu ministério ou para pegar algo ali na parte de Deus. Mas Jesus, irmãos, ele conhece. Louvado seja Deus. Ele conhece o coração. Ele conhece, ele sonda os pensamentos. E nessa passagem não foi diferente, porque Jesus, logo percebendo que eles arrazoavam, pensavam, louvado seja Deus, disse a eles: por que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer: perdoado são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Amados, queridos, ouvinte da palavra de Deus, o salmista também expressa que no Salmo 139, dizendo: Senhor, tu me sondas, ou tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar, o meu levantar, e sonda os meus pensamentos. O Senhor, irmão, ele conhece o nosso deitar, ele sonda os nossos pensamentos e conhece tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo esses homens que arrazoavam, fizeram a eles essa pergunta: o que é mais fácil dizer? Louvado seja Deus. Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja Deus. Então, irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, o Senhor, ele conhece a sua necessidade nessa manhã. É verdade. Ele sabe o que você necessita. Louvado seja Deus. Sabe de tudo o que você precisa e está aqui, louvado seja Deus, para te ouvir, para atender às suas necessidades. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que aquela mesma multidão que de momento impediu a entrada desses homens, agora eles abrem caminho para esse paralítico passar ali, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, já liberto da sua enfermidade, já perdoado dos seus pecados, porque Jesus primeiro curou a sua alma, curou o seu interior, e depois fez essa obra grandiosa, devolvendo a ele ali o direito de poder andar novamente. Louvado seja Deus. Talvez o inimigo nesses dias tenha te roubado a tua paz, tenha te roubado algo, mas hoje o Senhor veio para restaurar, como restaurou a vida desse paralítico, devolvendo a ele ali nos seus passos. E aquela mesma multidão que um dia tentou te impedir, meu querido,
de ouvir a voz de Deus. Essa mesma multidão, essa mesma voz que um dia te falou que não adianta, que isso não vai dar em nada, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Hoje eles vão ter que abrir caminho para você passar, para você glorificar ao Senhor Jesus Cristo, porque através do seu testemunho, louvado seja Deus, eles vão glorificar ao Senhor, dizendo que grandes coisas o Senhor fez em sua vida. Louvado seja Deus. Então essa mesma multidão que um dia te impediu, vai abrir caminho como abriu para esse homem, porque eles não conseguiram entrar de momento, mas no final, a hora que o Senhor Jesus concedeu a eles a bênção, eles precisaram abrir caminho. Este homem glorificou o Senhor Jesus, e aquelas pessoas que ali também, em algum momento não deram essa oportunidade, não deixou ele passar. Agora eles abrem e vê a maravilha que o Senhor operou na vida daquele homem. Louvado seja Deus. Não é diferente nos dias de hoje, porque o Senhor pode fazer também na sua vida, pode te libertar. Louvado seja Deus. De qualquer vício, de qualquer dificuldade que você tem, a partir do momento que você tiver um encontro com Jesus Cristo. Então, pare de dar crédito e ouvido à voz da multidão e ouça exclusivamente a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ali nós vemos que esses homens se maravilharam, dizendo que nunca viu tal igual. Louvado seja Deus. Que nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, amado irmão, que nessa manhã você possa tomar essa sua decisão de correr para os braços do Senhor e receber dele as suas bênçãos. Louvado seja Deus, porque o Senhor fará com certeza uma grande obra na sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a todos os amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus. Que você hoje possa tomar essa decisão. Não dê crédito à voz da multidão, mas exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Se posiciona e receba a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade e volto a palavra para o nosso irmão. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, essa mensagem. E eu sinto no meu coração, tenho certeza que o Senhor está falando com você. Deus falou com você hoje. Eu sei que você está sentindo aí, no seu coração, dizendo assim: como pode? Eu aqui na minha casa, ele está sentindo algo diferente no meu coração. É a presença gloriosa do Senhor Jesus, que também sentimos aqui, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, que no princípio era o Verbo, a palavra. Então nós compartilhamos, quando compartilhamos com você aqui a palavra, estamos compartilhando Deus com você. E se você, assim como está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. E eu tenho certeza que hoje você sentiu a palavra batendo no seu coração. Porque se você observar a leitura feita aqui por nosso querido irmão Daniel, diz que Jesus estava em casa. E o pessoal soube então que Jesus estava ali, foram todos para lá. E o que Jesus fez? Anunciava-lhes a palavra. E aí alguém pode dizer assim: não, irmão, mas ali era Jesus. E Jesus, ele tinha aqui o seu ministério a cumprir, como fez,
entregar-se por mim e por você. Mas ele então comissiona ali os seus discípulos, chama a igreja a esta responsabilidade. Mais precisamente, no capítulo 3 do mesmo livro, em que ouvimos a leitura, a palavra de Deus, né, no capítulo 16, versículo 15, melhor dizendo, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a mesma palavra. Então cabe a mim, a nós aqui, como nós ouvimos aqui, estamos na obediência deste mandamento, anunciando esta palavra nesta manhã gloriosa. Manhã de salvação, irmãos. Não se preocupe com o que virá. Talvez alguém ouvindo, como ouviu aqui a mensagem da palavra, possa imaginar na sua mente: mas se eu aceitar essa palavra, se eu abrir o meu coração, eu vou ter que fazer isso, vai ter que ser assim. Não, irmãos. E eu sempre gosto de comentar aqui, irmão Daniel, com os irmãos, né, como a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, né? Depois da cura também de um paralítico, né? Os apóstolos ali sendo interrogados, né? E a multidão ouviu essa mesma palavra deles. E ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Que coisa gloriosa, irmão. Então eu vejo assim, a conversão, a transformação, é como se um passarinho, irmão, olhasse para o peixe lá dentro e falasse assim: não, mas se eu entrar lá no ambiente do peixe, eu vou morrer afogado. Mas quando há conversão, há transformação, é como se esse passarinho, irmão Daniel, ele fosse transformado num peixe. Então quando ele entrar lá no ambiente daquele peixe que ele admirava, ele ficava olhando e falando: não é para mim, ele vai estar no seu habitat natural. Então é isso que acontece quando a pessoa se entrega a Cristo, abre o coração, Deus transforma a sua vida. E tudo isso que você acabou de ouvir se fará então em você, diz a Escritura, uma fonte que jorra para a vida eterna. Então aí não há nada mais que você possa temer. O que lhe possa acontecer, o que lhe possam fazer, não, acabou. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando esta palavra que acabamos de ouvir, ela entra no coração do homem e da mulher. Então hoje é uma manhã de salvação. Você tem essa oportunidade. Abra o seu coração e receba esta palavra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, né? Agradecemos a participação do nosso querido irmão Daniel, né? Louvado seja Deus. E com certeza, né? O Senhor ainda tem muito mais, né? Do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer, né? Louvado seja Deus. E lembrando então os nossos irmãos e já convidando, né? Estamos aqui na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, aqui no Ouro Verde, em Cruz das Poças, né? Aqui hoje haverá culto de louvor e adoração, né, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial, né? Também ali na Expedicionário Leles, 2428, ali no bairro Alvorada, em Sertãozinho, né? Você, se tiver por Sertãozinho, né, ou qualquer outra localidade, você pode também entrar em contato conosco, né? Tem aí, né, as redes sociais, a opção de mensagem pela rede social e também o nosso WhatsApp da programação, que é 9, né, o DDD é o 16, né, porque irmãos nos acompanham aí de várias localidades. O DDD nosso aqui é o 16, o número é o 99100 0442, né? Vou repetir aqui para os irmãos agendar aí. É o 9, DDD é o 16, como eu já disse, 99100 0442.
42. Manda lá a sua mensagem, né? Se você quer saber de algum endereço, né? Temos também o site da obra em restauração, né? Que você pode aí pesquisar no Google, é só você colocar lá, né? Ministério Ebenezer, obra em restauração. E aí você vai ter lá uma gama de informações ali, estudos, né, da palavra de Deus, né, endereços e tanta coisa, é rico de informação, né, e você tem essa liberdade de estar, né, se aprofundando, conhecendo melhor aí sobre nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E pedimos a oração também em favor dos nossos amados irmãos, como já dissemos no início dessa programação, né, lá de Moçambique, né, a região deles, né, o pastor Alfredo e família e congregação fica numa região chamada Yamatanda, né, e agora a mensagem também alcançou o nosso pastor Jorge, né, e ali o seu corpo de obreiro, irmãos ali, que estão na Missão Portuguesa, é o nome da região que eles moram ali. E já temos em vista uma outra localidade, né? Um nome não é fácil pronunciar, né? Um nome de origem moçambicana, né? Corongosa, uma coisa assim. Mas de qualquer forma nós estamos orando em favor já desta região que também foi alcançada por esta mensagem. Louvado seja Deus. Então, estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você quiser pesquisar aí, né, no www, né, obraemrestauração.org, é o site da obra em restauração. Agradecemos, né, a nossa irmã Sônia, louvado seja Deus pela participação aqui conosco, né, e é um privilégio ter também, estava olhando aqui, irmão Daniel, a Cris Ferrari, né? Louvado seja Deus, a filha do nosso irmão Alexandre. É uma alegria, viu? Né? A Tininha, né? Que Deus te abençoe, né? E estamos orando em seu favor, né? E venha fazer uma visita aqui. Você será muito bem recebida, né? E assim como todos que nos acompanham na nossa programação. Louvado seja Deus. Agradecemos a todos, né? Pela colaboração. E estaremos então orando aqui, agradecendo a Deus por mais esta riquíssima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta programação, que eu tenho certeza que tem alcançado, Senhor, corações que tem, meu Deus, ido além do que nós imaginamos, ó Pai. Não há barreira, não há fronteira que o Evangelho, a Tua palavra, Senhor, não ultrapasse, meu Deus. Até os recantos mais distantes desse país, deste mundo, esta mensagem pode chegar, Senhor, por este meio de transmissão, que muitas das vezes é usado, meu Deus, para coisas inimagináveis. Mas nós estamos aqui, Senhor, usando esta ferramenta para levar esta mensagem gloriosa, Senhor, tão pode ser perto ou longe, meu Deus, aquele que tiver acesso a esta mensagem, Senhor, que tenha o coração tocado por Ti, meu Pai, não para a nossa glória, para dizer que estamos, Senhor, fazendo isso ou aquilo, mas para que seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, esta pessoa que talvez está numa situação difícil, está, Senhor, talvez numa cela de um presídio ou num hospital, não pode se locomover, mas está, Senhor, ouvindo esta mensagem nesta manhã. Então, meu Deus, sabemos que não há grade, não há dificuldade, não há impedimento para o Teu Espírito, Senhor, que penetra, segundo a Tua palavra, até a divisão da alma e do espírito do ser humano. Por isso, meu Deus, é que nós confiamos nesta palavra gloriosa. E é com gratidão no nosso coração que nós, meu Deus, te pedimos, fica conosco. Dê uma semana abençoada para os nossos irmãos e amigos, e que a Tua graça e o Teu poder possa se aperfeiçoar na nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.